30 anos dedicados a ele, à nossa família, ao nosso lar. Mas um dia, sem piedade, escutei as palavras mais cruéis que poderiam sair da boca do homem que eu tanto amei. Você é uma prostituta e não presta. Se eu soubesse, teria te deixado mofar no puteiro, vagabunda. Foi nesse momento que minha vida desmoronou. Olá, meus queridos. Antes de começar minha história, peço que deixem um like se vocês gostarem do que vão ouvir. Comentem de qual cidade estão assistindo e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Meu nome é Maria José, tenho 58 anos e hoje vim aqui contar uma história que mudou completamente a minha vida. Uma história que me partiu o coração, mas que também me ensinou o verdadeiro valor de quem eu sou. Respirem fundo comigo, porque o que vocês vão ouvir não é fácil, mas é real, é minha vida. Era uma terça-feira de manhã, quando meu mundo desabou. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã do meu marido Roberto, como fazia há 30 anos. O cheiro do pão francês quentinho saindo da torradeira misturado com o aroma forte do café coado na hora preenchia nossa pequena cozinha. A luz dourada do sol entrava pela janela, iluminando a mesa de fórmica azul que compramos quando nos casamos. Ainda jovens e cheios de sonhos, Roberto desceu as escadas com aquele barulho pesado de sempre, os chinelos arrastando no chão frio. Ele tinha acabado de fazer 52 anos na semana anterior, e eu havia preparado uma festa pequena, só nós dois, com um bolo de chocolate que ele adorava. Pensei que estávamos bem, que nossa vida havia encontrado um ritmo confortável depois de tantos anos juntos. Coloquei a xícara de café na frente dele, do jeito que ele gostava, bem forte, 2 colheres de açúcar. Suas mãos estavam tremendo um pouco, coisa que eu tinha começado a notar nos últimos meses. Pensei que fosse cansaço do trabalho na oficina, mecânica, onde ele passava o dia inteiro curvado sobre os carros, as mãos sempre sujas de graxa, o cheiro de óleo diesel impregnado nas roupas. Bom dia, amor. Dormiu bem? Perguntei, beijando levemente sua testa. Ele não respondeu logo, apenas resmungou alguma coisa que não conseguia entender. Havia algo diferente no ar naquela manhã, uma tensão que eu não conseguia identificar. O silêncio entre nós era mais pesado que o normal, como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre nossa mesa de café. Sentei-me na cadeira ao lado da dele, segurando minha própria xícara entre as mãos. O vapor quente subia, aquecendo meu rosto, mas não conseguia aquecer o frio estranho que sentia no peito. Roberto mexia o café com movimentos mecânicos, o olhar perdido em algum ponto da parede atrás de mim. Seus olhos, que um dia foram o azul mais bonito que eu já tinha visto, agora pareciam opacos, distantes. Você está bem? Insisti, tentando quebrar aquele silêncio incômodo. Era a nossa rotina há décadas. Ele descia, eu servia o café, conversávamos sobre o dia anterior, sobre os planos para aquele dia, mas naquela manhã, tudo parecia fora do lugar, como se fôssemos 2 estranhos dividindo uma mesa. Roberto finalmente me olhou. Havia algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza, era algo pior. Era desprezo. Meu coração começou a bater mais rápido, e minhas mãos tremeram levemente segurando a xícara. Maria José, a gente precisa conversar, ele disse, e sua voz soou diferente, mais grave, mais fria. Havia uma dureza ali que me assustou. Conhecia aquela voz há tanto tempo, ouvia ela me chamar de amor, de querida, ouvia ela me contar sobre os problemas no trabalho, sobre os sonhos que tínhamos para o futuro. Claro, pode falar, respondi, tentando manter a calma, mas sentindo meu estômago se contrair. Coloquei a xícara na mesa com cuidado, porque minhas mãos começaram a tremer mais forte. O café estava esfriando, formando uma película oleosa na superfície. Roberto se levantou da cadeira, caminhou até a janela da cozinha e ficou de costas para mim. Suas mãos estavam apoiadas na pia, os dedos apertando a borda de metal com força. Podia ver a tensão em suas costas, músculos rígidos sob a camiseta branca já meio amarelada pelo tempo e pelas lavagens. Eu descobri algumas coisas sobre você, Maria José. Coisas que eu não sabia, ele disse, ainda de costas para mim. Sua voz ecoava estranha na cozinha, pequena, misturando-se com o barulho distante dos carros passando na rua. Meu coração disparou. Que coisas, Roberto? Não entendi. Tentava pensar no que poderia ter feito, no que poderia ter descoberto. Minha mente correu por todos os últimos dias, semanas,
Meses. Não havia nada. Eu era uma dona de casa comum. Cuidava da nossa casa. Fazia compras no mercado da esquina. Conversava com as vizinhas na calçada. Ele se virou para mim e o que vi em seu rosto me gelou o sangue. Havia uma expressão de nojo, de repulsa, como se estivesse olhando para algo sujo, contaminado. Você acha que eu sou idiota, Maria José? Acha que eu não ia descobrir? Roberto, pelo amor de Deus, me fala o que está acontecendo. Você está me assustando. Minha voz saiu mais alta que o normal. Quase um grito. Levantei da cadeira, minhas pernas bambas, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som nos meus ouvidos. Ele caminhou até mim, devagar, cada passo fazendo o assoalho de madeira ranger embaixo dos seus pés. Quando parou na minha frente, consegui sentir o cheiro da pasta de dente misturado com algo amargo que eu não conseguia identificar. Seus olhos estavam injetados, como se não tivesse dormido a noite toda. Eu conversei com a Cristina ontem, ele disse, e o nome da minha cunhada soou como um tiro na cozinha silenciosa. Ela me contou umas coisas interessantes sobre seu passado, sobre quem você era antes de me conhecer. Senti o mundo girar ao meu redor. Cristina era a irmã mais velha do Roberto, uma mulher amargurada que nunca tinha gostado de mim. Desde o dia do nosso casamento, ela fazia comentários maldosos, sempre com aquele sorriso falso, sempre plantando sementes de discórdia. Mas o que ela poderia ter dito? O que ela poderia saber sobre mim que o próprio Roberto não sabia? O que a Cristina falou? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro. Minhas pernas estavam tão fracas que tive que me apoiar na mesa para não cair. A cozinha parecia estar girando ao meu redor, as cores se misturando numa dança enjoativa. Roberto riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso amargo, cheio de desdém. Ela me contou sobre sua vida antes de mim, Maria José, sobre o que você fazia para sobreviver, sobre os lugares onde trabalhava. Meu sangue gelou. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria sobre mim. Minha respiração ficou difícil, ofegante. As paredes da cozinha pareciam estar se fechando ao meu redor. Não podia ser verdade. Cristina não poderia saber. Ninguém sabia. Eu tinha certeza de que ninguém sabia. Roberto, eu posso explicar? Comecei, mas ele levantou a mão me interrompendo. Seus olhos estavam cheios de uma raiva fria que eu nunca tinha visto antes. Explicar? Explicar o quê? Que você mentiu para mim durante 30 anos? Que eu me casei com uma... Ele parou, respirou fundo, e então disse as palavras que destroçaram meu mundo. Você é uma prostituta, e não presta. Se eu soubesse, teria te deixado mofar no puteiro, vagabunda. As palavras saíram da boca dele como balas, cada uma perfurando meu coração. Senti minhas pernas cederem, e caí na cadeira, o ar fugindo dos meus pulmões. A cozinha ficou completamente silenciosa. Apenas o som do relógio da parede marcando os segundos que pareciam eternos. Olhei para o homem que dividia minha vida há 3 décadas. O homem com quem construí uma casa, com quem dividi sonhos, medos, alegrias. O homem que segurava minha mão quando eu estava doente, que me abraçava nas noites frias de inverno. E agora ele estava ali, parado na nossa cozinha, me olhando como se eu fosse lixo. Roberto, você não entende? Comecei novamente, mas minha voz saiu quebrada, fraca. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e salgadas. Eu era muito jovem. Eu não tinha escolha. Não tinha escolha? Ele gritou, batendo o punho na mesa. A xícara de café pulou, derramando o líquido escuro sobre a toalha floreada que eu mesma tinha bordado anos atrás. Todo mundo tem escolha, Maria José. Você escolheu ser uma puta. A palavra soou como um chicote no ar. Fechei os olhos, tentando me proteger da dor, mas ela já estava dentro de mim, corroendo tudo o que eu acreditava sobre nossa vida juntos. Quando abri os olhos novamente, Roberto estava se dirigindo para a porta da cozinha. Onde você vai? Perguntei, levantando da cadeira com dificuldade. Vou trabalhar, ele respondeu sem se virar. E quando eu voltar, eu quero que você tenha decidido se vai me contar toda a verdade ou se vai embora da minha casa. A porta da cozinha bateu com força, fazendo os pratos no armário tremerem. Ouvi seus passos pesados subindo a escada, o som da gaveta do guarda-roupa se abrindo, a porta do quarto batendo. Depois, mais passos descendo, a porta da frente se abrindo e fechando com um estrondo final. Fiquei sozinha na cozinha, cercada pelos destroços do meu café da manhã e do meu casamento. O café derramado formava uma mancha escura na toalha, como sangue seco.
O cheiro do pão torrado agora me enjoava. A luz dourada, que antes parecia tão acolhedora, agora me cegava, forçando-me a ver cada detalhe da bagunça ao meu redor. Sentei novamente na cadeira e deixei as lágrimas caírem livremente. 30 anos. 30 anos de casamento, de vida construída juntos, de uma verdade que eu pensava ter enterrado para sempre, e agora tudo estava desmoronando por causa de uma conversa com Cristina, uma mulher que sempre me odiou e que finalmente havia encontrado a arma perfeita para me destruir. Como ela tinha descoberto? Essa pergunta martelava na minha cabeça. Eu tinha sido tão cuidadosa, tinha mudado de cidade, mudado minha vida completamente. Ninguém da minha vida atual sabia sobre meu passado, ou pelo menos eu pensava que ninguém sabia. Levantei da mesa com movimentos lentos, como se estivesse debaixo d'água. Meus olhos percorreram a cozinha onde havia preparado milhares de refeições, onde Roberto e eu conversávamos sobre nossos dias, onde planejávamos pequenas viagens, reformas na casa, onde rimos e às vezes brigamos por bobagens. Agora tudo aquilo parecia uma mentira, uma encenação que durou 3 décadas. Caminhei até a janela e olhei para a rua. Era uma manhã normal de terça-feira. A dona Rosilene estava regando as plantas na calçada, usando o mesmo regador verde que eu havia carregar todas as manhãs. As crianças corriam para a escola, suas mochilas pulando nas costas, risos ecoando no ar matinal. O mundo continuava girando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se minha vida não tivesse acabado de se partir em pedaços. Mas para mim, tudo havia mudado. Em questão de minutos eu havia passado de esposa respeitável para... o quê? Para a mulher que Roberto sempre acreditou que eu era? Ou para a mentirosa que escondia um passado sujo? Encostei a testa no vidro frio da janela e fechei os olhos. Precisava pensar. Precisava entender como havia chegado até aqui. E mais importante, o que faria agora? Roberto havia me dado uma escolha: contar toda a verdade ou ir embora. Mas seria uma escolha real? Seria possível salvar um casamento construído sobre uma mentira tão grande? O relógio na parede continuava marcando o tempo, cada tic-tac me lembrando de que as horas estavam passando e que logo Roberto voltaria esperando uma resposta. Uma resposta que eu não sabia se tinha coragem de dar. Passei o resto da manhã andando pela casa como um fantasma. Cada cômodo me trazia memórias de uma vida que agora parecia falsa. O sofá da sala onde assistíamos televisão abraçados nas noites de domingo. A mesa de jantar onde comemoramos tantos aniversários. Onde Roberto me presenteou com aquele anel de formatura que eu tanto queria. O quarto onde dividimos segredos, sonhos e milhares de noites de sono tranquilo. Como tudo isso poderia desaparecer por causa de algo que aconteceu há mais de 30 anos. Algo que eu fiz quando era praticamente uma criança, perdida e desesperada. Sentei na beirada da nossa cama e deixei as memórias voltarem. Memórias que eu havia enterrado tão fundo que às vezes duvidava se realmente haviam acontecido. Mas elas estavam lá, intactas, esperando o momento certo para ressurgir e destruir tudo o que eu havia construído. Eu tinha 17 anos quando saí da casa dos meus pais em Minas Gerais. Meu pai, seu João, era um homem trabalhador, mas alcoólatra. Minha mãe, Dona Rosa, havia morrido de câncer 2 anos antes, deixando eu e meu irmão mais novo, o Pedrinho, sob os cuidados de um homem que afogava as mágoas na cachaça e descontava a raiva em nós. A última briga foi por causa de R$ 50 que haviam sumido da gaveta da cozinha. Dinheiro que meu pai precisava para comprar mantimentos, mas que provavelmente iria direto para o bar do seu Zé. Ele me acusou de ter roubado, mesmo sabendo que eu jamais faria isso. As palavras dele doíam mais que os tapas. Você é igual à sua mãe, uma inútil que só serve para dar trabalho. Foi quando eu soube que não podia ficar mais nem um dia naquela casa. Peguei uma mochila velha, coloquei 2 mudas de roupa, a foto da minha mãe e os R$ 50 que havia economizado trabalhando de faxineira na casa da vizinha. Beijei a testa do Pedrinho, que dormia no nosso quarto minúsculo, e saí pela madrugada. O ônibus para São Paulo custava R$ 45. Sobrariam 5 para começar minha nova vida. Lembro do cheiro de diesel misturado com suor e cigarro dentro daquele ônibus velho. Lembro de como meu corpo doía nos bancos duros durante as 8 horas de viagem. Lembro de como meu estômago roncava de fome, mas eu não podia gastar meus últimos R$ 5 com comida. São Paulo me recebeu como recebe todos os sonhadores perdidos, com indiferença cruel.
A rodoviária era um labirinto de pessoas correndo, de cheiros estranhos, de barulho ensurdecedor. Eu nunca havia visto tanta gente junta na minha vida. Na minha cidade natal, todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia onde todo mundo morava. Ali, eu era menos que ninguém. Os primeiros dias foram os piores da minha vida. Dormi na rua, embaixo de marquises, tentando me esconder dos policiais que expulsavam os moradores de rua. Comi restos de comida que encontrava no lixo dos restaurantes. Tomei banho nos banheiros públicos quando conseguia passar, despercebida pelos vigias. Foi numa dessas noites, quando a chuva fina de agosto molhava meus ossos e eu tremia de frio encostada numa parede, que conhecia a Aparecida. Ela devia ter uns 25 anos, mas parecia mais velha. Tinha cabelo preto escovado, unhas vermelhas compridas, e usava uma saia justa que mal cobria as coxas. "Ei, menina, você tá bem?" Ela perguntou, se aproximando de mim. Sua voz era rouca, mas havia bondade nela. "Você não pode ficar aqui na rua assim. É perigoso." Olhei para ela sem saber o que responder. Estava há 4 dias sem comer uma refeição decente. Meus 5 reais há muito haviam acabado. Meu corpo estava fraco. Minha mente confusa. "Vem comigo," ela disse, estendendo a mão. "Conheço um lugar onde você pode dormir hoje." Segurei a mão dela porque não tinha mais escolha. Caminhamos por ruas escuras até chegarmos a um prédio velho no centro da cidade. O elevador estava quebrado. Subimos 6 lances de escada. O corredor cheirava a mofo e cigarro. Aparecida parou na frente de uma porta pintada de azul descascado. "Dona Carmen!" ela gritou batendo na porta. "Trouxe uma menina aqui." A porta se abriu e apareceu uma mulher gorda, de uns 50 anos, com cabelo pintado de loiro platinado e muita maquiagem. Ela me olhou de cima a embaixo com olhos calculistas. "Quantos anos você tem, menina?" perguntou Dona Carmen, sua voz grossa ecoando no corredor estreito. 17, respondi, minha voz saindo, como um sussurro. "Documento?" Mostrei minha carteira de identidade com mãos trêmulas. Dona Carmen pegou, olhou atentamente, devolveu. "Você tem onde dormir?" Balancei a cabeça que não. Ela suspirou, abriu mais a porta. "Pode entrar. Uma noite só." O apartamento era pequeno e escuro. Havia um sofá velho coberto com uma manta colorida, uma televisão pequena numa mesa de madeira, cheiro de perfume barato misturado com cigarro. Aparecida me levou até um quartinho nos fundos. "Pode descansar aqui hoje," ela disse, apontando para uma cama de solteiro com lençóis limpos. "Amanhã a gente conversa melhor." Deitei naquela cama, e pela primeira vez em dias consegui relaxar. Estava com fome, ainda molhada da chuva, mas pelo menos tinha um teto sobre minha cabeça. Não sabia ainda que aquela noite mudaria completamente o rumo da minha vida. Na manhã seguinte, Dona Carmen me acordou com café e pão com manteiga. Sentei na pequena mesa da cozinha. Devorei tudo com uma fome animal. Ela me observava em silêncio, fumando um cigarro. Aparecida me contou sua situação. Ela disse finalmente: "Você não tem família, não tem trabalho, não tem dinheiro." Era verdade. Balancei a cabeça confirmando. "Eu posso te ajudar," continuou Dona Carmen, apagando o cigarro no cinzeiro já cheio. "Mas não é de graça. Nada nessa vida é de graça." "Que tipo de trabalho?" perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. "Você é bonita, menina. Tem corpo de mulher, rosto de anjo. Tem homens que pagam bem por companhia feminina." As palavras dela bateram no meu estômago como um soco. Companhia feminina. Eu sabia o que aquilo significava, mas minha mente se recusava a aceitar. "Eu não posso fazer isso," sussurrei, sentindo lágrimas quentes nos olhos. Dona Carmen se levantou, caminhou até a janela da cozinha. Lá fora, a cidade acordava com seu barulho constante de carros e buzinas. "Você pode ficar na rua e morrer de fome," ela disse sem se virar. "Pode tentar arrumar um emprego sem experiência, sem estudo, sem endereço fixo. Ou pode ficar aqui, ter um lugar quente para dormir, comida todo dia e ainda guardar um dinheiro para seu futuro." Guardei silêncio, segurando a xícara de café entre as mãos. O líquido estava esfriando, formando uma película na superfície, como acontecera na manhã daquele dia terrível com Roberto. "Não precisa decidir agora," ela continuou. "Fica mais alguns dias, pensa com calma. Mas, menina, a vida não vai te dar outra oportunidade como essa." Fiquei uma semana naquela casa. Conheci outras meninas que moravam ali. A Sandra, de Pernambuco, que havia chegado em situação parecida com a minha. A Luciana, mais velha, que falava em juntar dinheiro para voltar para sua cidade natal. A Beatriz,
que parecia estar ali há tanto tempo que já não sonhava mais com outra vida. Todas elas me tratavam com carinho, como irmãs mais velhas. Contavam histórias sobre clientes fáceis e difíceis, sobre como se proteger, sobre como economizar dinheiro. Falavam daquilo como se fosse um trabalho normal, como se fosse temporário, como se todas elas fossem sair dali em breve. No final da semana, Dona Carmen me chamou para uma conversa. Sentamos no sofá da sala, ela com seu cigarro eterno, eu com as mãos suadas de nervosismo. E então, menina, decidiu o que vai fazer? Olhei ao redor daquele apartamento pequeno e modesto, mas que havia sido meu lar nos últimos dias. Pensei na rua fria, na fome, no desespero. Pensei no meu pai alcoólatra, na minha mãe morta, no meu irmão pequeno que eu havia abandonado. Pensei nos meus 17 anos e na vida inteira que ainda tinha pela frente. Eu aceito, disse, minha voz saindo tão baixa que mal deu para ouvir. Mas é só por um tempo, até eu conseguir juntar dinheiro para me estabelecer. Dona Carmen sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, menina, é sempre só por um tempo. Aquela noite, ela me apresentou ao meu primeiro cliente. Um homem de meia idade, barriga saliente, cheiro forte de aftershave barato. Ele me olhava como se eu fosse um objeto numa vitrine. Senti nojo de mim mesma, nojo dele, nojo do mundo inteiro. Mas fiz o que tinha que fazer. Fechei os olhos, mordi os lábios para não chorar e deixei acontecer. Quando terminou, ele deixou R$ 50 na mesa de cabeceira e saiu sem dizer uma palavra. Fiquei sozinha no quarto escuro, encolhida na cama, sentindo que algo dentro de mim havia morrido para sempre. Dona Carmen ficou com R$ 25. Os outros 25 eram meus. Mais dinheiro do que eu havia visto junto na minha vida inteira. Guardei aquelas notas num envelope embaixo do colchão e jurei para mim mesma que em 6 meses teria dinheiro suficiente para começar uma vida nova, longe daquela casa, longe daquela cidade, longe daquela versão de mim mesma. Mas 6 meses se tornaram 1 ano. 1 ano se tornou 2. A cada dia que passava, era mais difícil imaginar uma vida diferente. Os clientes eram parte da rotina. Alguns gentis, outros grosseiros, todos iguais na forma como me viam, como um produto que haviam comprado. Eu havia me tornado exatamente o que Dona Carmen disse no primeiro dia. Uma menina bonita que oferecia companhia feminina para homens dispostos a pagar. Havia perdido minha inocência, minha autoestima, meus sonhos. Mas tinha um teto, comida e uma quantia razoável de dinheiro guardada. Foi durante esse período que comecei a frequentar a igreja do bairro. Não por fé, mas por desespero. Precisava de um lugar onde ninguém soubesse quem eu era, onde pudesse fingir ser uma pessoa normal por algumas horas. A igreja de São José ficava a 3 quarteirões da casa da Dona Carmen. Uma construção simples com bancos de madeira e um altar modesto. Sentava sempre no último banco. Usava roupas discretas. Evitava conversar com qualquer pessoa. Mas o padre, um homem jovem chamado Padre Antônio, sempre me cumprimentava com um sorriso gentil. Nunca perguntou meu nome. Nunca quis saber minha história. Apenas me acolhia com a mesma bondade que oferecia a todos os fiéis. Foi numa dessas missas de domingo que conheci Roberto. Ele estava sentado do outro lado da igreja, usando uma camisa social branca e uma calça escura. Tinha cabelo castanho bem cortado e um rosto honesto, trabalhador. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu de uma forma que fez meu coração bater mais rápido. Depois da missa, ele se aproximou de mim no pátio da igreja. Desculpa incomodar, mas eu não te vejo por aqui sempre. Você é nova no bairro? Sua voz era suave, respeitosa. Muito diferente da forma como os homens costumavam falar comigo. Sou sim, respondi, sentindo minhas bochechas esquentarem. Meu nome é Roberto. Roberto Silva. Trabalho numa oficina mecânica aqui perto. Maria José, disse, usando meu nome verdadeiro pela primeira vez em meses. Conversamos por alguns minutos sobre coisas simples. O tempo, a missa, o bairro. Ele me convidou para tomar um café na padaria da esquina. E eu aceitei. Passamos a tarde toda conversando. E pela primeira vez em anos me senti como uma pessoa normal. Como uma moça comum conhecendo um rapaz interessante. Roberto não sabia nada sobre minha vida. Para ele, eu era apenas Maria José, uma moça tímida que havia se mudado para São Paulo em busca de oportunidades. E eu deixei que ele continuasse acreditando nisso. Nos encontramos na igreja pelos próximos 3 domingos. Roberto sempre me esperava no mesmo lugar
sempre com aquele sorriso sincero que me fazia esquecer, por algumas horas, quem eu realmente era. Ele me contava sobre seu trabalho na oficina, sobre seus sonhos de ter o próprio negócio um dia, sobre sua família simples no interior. Falava da mãe que cozinhava o melhor bolo de fubá do mundo, do pai que havia morrido quando ele era adolescente, da irmã mais velha que morava ali, mesmo em São Paulo. Eu inventava histórias sobre uma vida que nunca havia tido. Dizia que trabalhava como doméstica numa casa de família rica, que morava num quartinho de empregada pequeno, mas limpo, que enviava dinheiro para minha família no interior. Cada mentira saía da minha boca com naturalidade assustadora, como se eu estivesse falando de outra pessoa. Durante a semana, voltava para a realidade crua da casa da Dona Carmen. Os clientes continuavam vindo, uns após os outros. Homens casados procurando aventura, solteiros solitários comprando companhia, velhos que pagavam apenas para conversar. Eu havia aprendido a desligar minha mente durante aqueles momentos, a flutuar para longe do meu próprio corpo. Mas quando chegava o domingo, eu me transformava. Tomava banho demorado, escovava o cabelo até ficar brilhante, usava meu vestido mais bonito e discreto, passava perfume nos pulsos. O único frasco caro que havia comprado com meu próprio dinheiro. E por algumas horas, na companhia de Roberto, eu era apenas Maria José, uma moça trabalhadora em busca de uma vida melhor. Foi no quarto domingo que ele me pediu em namoro. Estávamos sentados num banco da praça em frente à igreja, observando as crianças brincarem enquanto seus pais conversavam em grupos. O sol da tarde filtrava pelas folhas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Maria José, ele disse, sua voz mais séria que o usual. Eu gostaria de te conhecer melhor. Gostaria que você fosse minha namorada. Meu coração disparou. Durante semanas eu havia me permitido sonhar com esse momento, mas agora que ele havia chegado, só conseguia pensar na impossibilidade da situação. Como poderia namorar um homem decente mentindo sobre tudo na minha vida? Roberto, eu não sei se é uma boa ideia, respondi, brincando nervosamente com a barra do meu vestido. Por quê? Fiz alguma coisa errada? Olhei para seus olhos sinceros, para aquele rosto honesto, que eu havia aprendido a amar. Não, você não fez nada errado. É complicado. Ele pegou minhas mãos entre as suas. Eram mãos trabalhadoras, calejadas, quentes e firmes. O que pode ser tão complicado? Você gosta de mim? Gosto, confessei, porque aquilo era verdade. Era a única verdade no meio de tantas mentiras. Então dá certo. O resto a gente resolve. Naquela noite, deitada na minha cama na casa da Dona Carmen, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não poderia continuar vivendo duas vidas para sempre. Se quisesse ter uma chance real com Roberto, precisaria mudar completamente. Precisaria me tornar a Maria José que ele acreditava que eu era. Comecei a planejar minha saída. Havia conseguido economizar uma quantia razoável nos 2 anos que estava ali. Não era muito, mas seria suficiente para alugar um quartinho simples e me sustentar por alguns meses enquanto procurava um trabalho honesto. O problema era Dona Carmen. Ela não deixava as meninas saírem facilmente. Dizia que havia investido tempo e dinheiro em nós, que tínhamos dívidas com ela. A Sandra havia tentado sair alguns meses atrás, e Dona Carmen ameaçou contar para toda a família dela sobre sua vida em São Paulo. A menina voltou no mesmo dia, chorando e derrotada. Mas eu era diferente. Não tinha família para proteger. Não tinha reputação a preservar na minha cidade natal. Se fosse necessário, eu simplesmente desapareceria no meio da noite. A oportunidade surgiu numa quinta-feira de outubro. Dona Carmen havia saído para resolver alguns problemas com o aluguel de outro apartamento que ela alugava para suas meninas. A Sandra estava com um cliente. A Luciana havia viajado com um homem rico para Santos. A Beatriz estava dormindo depois de uma noite pesada. Peguei minha mochila velha, a mesma que havia trazido de Minas Gerais, e coloquei dentro minhas poucas roupas e todo o dinheiro que havia guardado. Deixei um bilhete curto para Dona Carmen. Obrigada por tudo. Não me procure. Saí daquela casa como havia entrado 2 anos antes. Assustada, incerta, mas desta vez com esperança. A diferença era que agora eu tinha um destino. Roberto havia me dado o endereço da oficina onde trabalhava, e eu sabia que poderia encontrá-lo lá. Aluguei um quartinho numa pensão do outro lado da cidade, longe o suficiente para que Dona Carmen não me encontrasse facilmente. Era um espaço minúsculo, com apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma pia no canto. Dividia o banheiro com outros moradores do corredor, mas era meu, era limpo, era honesto. Arranjei trabalho numa fábrica de roupas no Brás.
O pagamento era pouco, o trabalho pesado, as horas longas. Passava o dia inteiro curvada sobre uma máquina de costura, respirando poeira de tecido, ouvindo o barulho ensurdecedor das máquinas. Minhas mãos ficavam machucadas das agulhas. Meus ombros doíam no final do expediente, mas pela primeira vez em anos me sentia limpa. Podia olhar para mim mesma no espelho sem sentir nojo. Podia dormir em paz, sem o peso da culpa esmagando meu peito. Encontrei Roberto na igreja no domingo seguinte. Ele correu até mim assim que me viu, o rosto iluminado de alegria. Maria José, onde você estava? Fiquei preocupado quando você não apareceu domingo passado. Tive que me mudar. Expliquei, usando uma versão editada da verdade. A família onde eu trabalhava dispensou o pessoal da casa. Mas arranjei um emprego numa fábrica e um quartinho só meu. Roberto me abraçou ali mesmo, na frente da igreja. Na frente de todo mundo. Que bom! Agora você pode ser independente. Começamos a namorar oficialmente. Roberto me levava para conhecer lugares simples, mas especiais. Parques onde podíamos conversar horas, cinemas onde assistíamos filmes românticos, restaurantes baratos mais gostosos, onde ele insistia em pagar a conta mesmo ganhando pouco. Aos poucos, fui criando uma história, consistente sobre meu passado. Meus pais haviam morrido num acidente de carro quando eu era jovem. Eu havia vindo para São Paulo para tentar a vida. Trabalhei em várias casas de família antes de conseguir um emprego na fábrica. Roberto acreditava em cada palavra, porque não tinha motivos para duvidar. 6 meses depois, ele me levou para conhecer sua família. A casa dele ficava num bairro operário, simples mas acolhedora. Sua mãe, Dona Lourdes, me recebeu com carinho genuíno. Preparou um almoço caprichado, fez questão de mostrar fotos de Roberto criança. Contou histórias engraçadas sobre ele. Mas foi a irmã dele, Cristina, que me deixou desconfortável desde o primeiro momento. Ela era alguns anos mais velha que Roberto. Trabalha como secretária numa empresa do centro. E tinha aquele ar de superioridade de quem se achava melhor que os outros. Me cumprimentou educadamente, mas seus olhos me estudavam de forma calculista. De onde você disse que é mesmo, Maria? José? Perguntou durante o almoço, cortando um pedaço de carne com movimentos precisos. Do interior de Minas? Respondi, tentando manter a voz firme. Que cidade? Engoli em seco. Havia preparado essa resposta, mas a forma como ela perguntava me deixava nervosa. Uma cidadezinha pequena. Você não deve conhecer. Experimente. Ela insistiu, aquele sorriso falso nos lábios. Já viajei muito por Minas. Cristina. Roberto interveio. Deixa a menina em paz. Que interrogatório é? Esse? Só estou conhecendo melhor a namorada do meu irmão. Ela respondeu, mas mudou de assunto. Durante toda a tarde, senti os olhos dela me observando. Quando eu ajudava Dona Lourdes na cozinha, quando conversava com Roberto no quintal, quando folheava as revistas na sala. Era como se ela estivesse procurando algo, alguma falha na minha história, algum sinal de que eu não era quem dizia ser. Roberto não percebeu nada. Estava feliz demais em me apresentar para sua família, orgulhoso demais da namorada que havia conquistado. Durante o caminho de volta para minha pensão, falava animadamente sobre como todos haviam gostado de mim, sobre como Dona Lourdes já estava planejando quando poderíamos casar. Até a Cristina gostou de você, disse ele, segurando minha mão enquanto esperávamos o ônibus. E olha que ela é exigente para escolher as pessoas. Sorri e concordei, mas por dentro um alarme havia disparado. Cristina não havia gostado de mim. Na verdade, tinha certeza de que ela desconfiava de alguma coisa. A forma como me olhava, as perguntas que fazia, o tom de voz que usava quando falava comigo. Tudo indicava que eu havia ganhado uma inimiga. Mas resolvi não me preocupar muito. Afinal, que mal poderia fazer uma secretária cheia de frescura? Meu passado estava bem enterrado. Em outro bairro, com outras pessoas. Ninguém da minha vida atual tinha qualquer ligação com minha vida anterior. Roberto e eu namoramos por 3 anos. Foram os anos mais felizes da minha vida. Ele era gentil, carinhoso, respeitoso. Nunca pressionava por nada. Nunca me fazia perguntas indiscretas sobre meu passado. Aceitava minhas limitações. Eu nunca queria ir a lugares muito movimentados. Preferia programas simples. Às vezes ficava estranhamente silenciosa quando via certas coisas na televisão. Mudei da fábrica para um emprego de vendedora numa loja de roupas. O salário era melhor, o trabalho menos pesado. Consegui alugar um apartamento pequeno, mas decente,
mobiliado modestamente, mas com gosto. Roberto passou a frequentar minha casa, conheceu meus vizinhos, se acostumou com minha rotina. Uma vida normal. Era tudo o que eu sempre havia sonhado. Quando ele me pediu em casamento, numa noite chuvosa de maio, enquanto assistíamos televisão no meu sofá, senti que finalmente havia conseguido. Havia escapado do meu passado. Havia construído uma nova identidade. Havia conquistado o amor de um homem bom. Quero passar o resto da vida com você, Maria José, ele disse, segurando uma aliança simples, mas bonita. Você me faz feliz. Eu também quero, respondi. E aquilo era verdade. Queria passar o resto da vida sendo a mulher que ele acreditava que eu era. Casamos numa cerimônia pequena na igreja de São José, a mesma onde nos conhecemos. Dona Lourdes chorou de emoção. O padre Antônio abençoou nossa união com palavras carinhosas. Alguns amigos que fizemos ao longo dos anos comemoraram conosco. Cristina estava lá, elegante num vestido azul marinho, cumprimentando os convidados com educação perfeita. Mas quando chegou minha vez de receber os parabéns dela, percebi algo estranho em seus olhos. Não era felicidade, não era aprovação. Era algo que me deu arrepios. Parabéns, Maria José, ela disse, beijando meu rosto com lábios frios. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois. Suas palavras soaram sinceras, mas havia algo no tom de voz, na forma como segurou minhas mãos por alguns segundos a mais, que me deixou inquieta. Era como se ela estivesse me dando um aviso, uma ameaça disfarçada de bem-desejo. Mas era o dia do meu casamento. Não havia espaço para preocupações ou desconfianças. Roberto estava radiante ao meu lado. Dona Lourdes nos cobria de bênçãos e conselhos. Os amigos brindavam nossa felicidade. Durante a lua de mel, uma semana simples numa pousada no litoral, Roberto e eu fizemos planos para o futuro. Queríamos comprar uma casinha, ter filhos, crescer juntos. Ele falava em expandir a oficina onde trabalhava, talvez se tornar sócio do patrão. Eu sonhava em ter minha própria loja, quem sabe estudar para melhorar de vida. O futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Eu havia conseguido me reinventar completamente. A prostituta desesperada de 2 anos atrás havia morrido e dado lugar a uma esposa respeitável com sonhos honestos. Mas segredos têm vida própria. Eles se escondem, crescem no escuro, esperam o momento certo para ressurgir e destruir tudo ao seu redor. E eu descobriria, décadas depois, que alguns fantasmas nunca nos abandonam completamente. Os primeiros anos de casamento foram uma bênção. Roberto e eu nos mudamos para uma casa pequena, mas nossa, num bairro tranquilo. Ele conseguiu se tornar sócio da oficina e o negócio prosperou. Eu abri uma pequena boutique vendendo roupas femininas para as senhoras do bairro. Tínhamos uma vida simples, mas éramos felizes. Cristina continuava sendo uma presença incômoda nas reuniões familiares. Sempre educada, sempre sorridente, mas sempre fazendo perguntas que me deixavam desconfortável. Como está sua família em Minas, Maria José? Há quanto tempo você não visita a sua terra natal? Você não sente saudade dos amigos de infância? Cada pergunta era uma agulhada, um lembrete de que minha vida era construída sobre mentiras. Mas Roberto nunca percebia nada. Para ele, sua irmã era apenas curiosa, interessada em conhecer melhor sua cunhada. O tempo passou, e nos adaptamos à nossa rotina. Domingos na casa da Dona Lourdes, que nos recebia com o mesmo carinho de sempre. Feriados em família, onde eu tinha que inventar desculpas para não viajarmos para minha cidade natal. Aniversários, natais, comemorações onde eu sempre me sentia como uma impostora, mas onde Roberto brilhava de orgulho ao me apresentar como sua esposa. Tentamos ter filhos por anos. Visitamos médicos, fizemos exames, tentamos todos os tratamentos disponíveis na época. Nada funcionava. Roberto nunca me culpou, nunca demonstrou frustração. Dizia que éramos felizes só nós dois, que Deus sabia o que estava fazendo, mas eu via a tristeza em seus olhos quando passávamos por famílias com crianças no parque. Secretamente me perguntava se era minha punição, se os anos na casa da Dona Carmen haviam danificado algo em mim de forma irreversível, se meu corpo se recusava a gerar vida porque eu havia vivido tanto tempo na morte emocional. Foi durante esse período que aconteceu algo que quase destruiu tudo. Um dia, enquanto trabalhava na boutique, uma mulher entrou na loja. Ela tinha uns 40 anos, cabelo pintado de loiro, muita maquiagem, roupas chamativas. Assim que a vi, meu sangue gelou. Era a Sandra,
A mesma Sandra que havia conhecido na casa da dona Carmen, anos atrás. Maria José? Ela disse, e sua voz tinha o mesmo tom rouco de sempre. Nossa, você está... irreconhecível! Meu coração disparou. Olhei rapidamente ao redor da loja, verificando se havia outras clientes. Felizmente, estávamos sozinhas. Sandra, sussurrei. O que você está fazendo aqui? Ela riu, um som que me trouxe de volta todas as memórias que eu tentava esquecer. Vim fazer umas compras. Soube que você tinha uma loja aqui no bairro. Que evolução, hein? De prostituta a empresária. Fala baixo, pelo amor de Deus! Implorei, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Relaxa, querida. Não vim aqui causar problemas. Ela começou a mexer nas roupas do cabideiro, como se estivesse realmente interessada em comprar algo. Soube que você se casou. Com um mecânico, não é? Como você sabe disso? São Paulo é grande, mas alguns bairros são pequenos. As pessoas falam. Sandra pegou um vestido e o segurou contra o corpo, se olhando no espelho. Bonito casamento, pelo que ouvi dizer. Na igreja, todo mundo de branco, família reunida. Minha voz saiu como um sussurro. O que você quer? Nada demais. Só estou passando por dificuldades financeiras. Você sabe como é nossa profissão. A idade vai chegando e os clientes vão diminuindo. Entendi imediatamente. Chantagem. Sandra havia me encontrado e agora queria dinheiro em troca do meu silêncio. Quanto? Perguntei, tentando manter a voz firme. Que isso, Maria José? Não é nada disso? Ela riu novamente, mas seus olhos estavam frios, calculistas. Só pensei que você poderia ajudar uma velha amiga. Uns R$ 500 por mês, só até eu me estabilizar. R$ 500 era muito dinheiro na época. Mais do que muita gente ganhava trabalhando o mês inteiro. Mas era o preço da minha paz. Está bem, concordei. Mas tem que ser discreto. Não quero você aparecendo na minha loja, na minha casa, perto da minha família. Claro, querida. A gente se encontra no primeiro sábado de cada mês, na Praça da Sé, às 14h. Você me dá o dinheiro? Eu desapareço. Até o mês seguinte. Sandra comprou um lenço barato, pagou com dinheiro trocado e saiu da loja como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, tremendo, sentindo que meu mundo havia sido invadido por um fantasma do passado. Durante os meses seguintes, mantive os encontros com Sandra. Todo primeiro sábado eu inventava uma desculpa para Roberto. Pegava o dinheiro da boutique e ia até a Praça da Sé. Sandra sempre estava lá, sempre sorridente, sempre pedindo só mais alguns meses de ajuda. O dinheiro fazia falta. Precisei cortar gastos da casa, adiar reformas, inventar desculpas para Roberto sobre por que a boutique não estava rendendo tanto. Ele, confiante como sempre, dizia que eram apenas fases, que logo os negócios voltariam a prosperar. Mas o que mais me doía era a tensão constante. Vivia com medo de que Sandra aparecesse na minha casa, de que encontrasse Roberto na rua, de que contasse para alguém sobre meu passado. Cada toque do telefone me deixava em pânico. Cada cliente nova na boutique me fazia suspeitar se era alguém do meu passado vindo me chantagear. Roberto começou a perceber que algo estava errado. Eu havia ficado mais nervosa, mais retraída. Dormia mal, acordava no meio da noite com pesadelos. Durante o dia, qualquer barulho estranho me fazia pular. Você está bem, amor? Ele perguntava, passando a mão nos meus cabelos enquanto assistíamos televisão. Você anda tão tensa ultimamente? É só o trabalho. Eu mentia. A loja está dando muito trabalho. Que tal tirarmos umas férias? Podemos ir para a praia, descansar um pouco. Férias. A ideia me apavorava. E se Sandra fosse me procurar e não me encontrasse? E se ela resolvesse procurar Roberto para contar onde eu estava? E se ela aparecesse na nossa casa? Não posso deixar a loja agora, respondi. Talvez no ano que vem. Essa situação durou quase um ano. 12 encontros na Praça da Sé. R$ 6.000 gastos em silêncio. Minha saúde estava abalada, meu casamento começava a sofrer, minha boutique estava passando por dificuldades financeiras. Foi então que descobri que Sandra havia morrido. Li a notícia num jornal local. Uma mulher de 42 anos havia sido encontrada morta no seu apartamento, vítima aparente de overdose. O nome completo, a idade, a descrição física. Era ela, sem dúvida. Senti um misto de alívio e culpa. Alívio porque meu pesadelo havia acabado. Culpa porque parte de mim se sentia responsável. Se eu tivesse ajudado Sandra de verdade, se tivesse tentado tirá-la daquela vida ao invés de apenas pagar pelo seu silêncio, talvez ela ainda estivesse viva. Mas a verdade era que eu senti principalmente liberdade. Pela primeira vez em um ano, consegui dormir a noite inteira.
Voltei a sorrir, a conversar normalmente com Roberto, a me dedicar à boutique. Que bom te ver assim de novo, Roberto disse numa manhã, beijando minha testa enquanto tomávamos café. Você parece outra pessoa. O que mudou? Nada, respondi, segurando sua mão sobre a mesa. Só estou feliz por estar aqui com você. E era verdade. Estava feliz, estava em paz, estava segura novamente. O fantasma do passado havia sido exorcizado, pelo menos por enquanto. Os anos seguintes foram tranquilos. A boutique prosperou, Roberto expandiu a oficina, compramos uma casa maior num bairro melhor. Viajamos para cidades do interior, visitamos parques, fizemos amigos entre os vizinhos. Eu tinha me tornado realmente a Maria José, que Roberto sempre acreditou que eu era. Até Cristina parecia ter diminuído suas desconfianças. Ainda fazia perguntas ocasionais sobre meu passado, mas de forma mais sutil, menos insistente. Talvez o tempo tivesse convencido até ela de que eu era uma pessoa confiável, uma boa esposa para seu irmão. Celebramos 10 anos de casamento com uma festa pequena na nossa casa nova. Dona Lourdes havia preparado um bolo lindo. Os amigos trouxeram presentes. Roberto fez um discurso emocionado sobre como eu havia transformado sua vida para melhor. Aos próximos 10 anos, ele brindou, segurando minha mão na frente de todos, com a mulher mais maravilhosa do mundo. Todo mundo aplaudiu, sorriu, desejou felicidades. Eu sorri também, mas por dentro uma voz pequena sussurrava: se eles soubessem quem você realmente é. Mas empurrei essa voz para longe. Eu não era mais aquela menina desesperada que vendia o corpo para sobreviver. Havia me tornado uma mulher respeitável, uma esposa dedicada, uma comerciante honesta. Meu passado era apenas isso, passado, ou pelo menos era o que eu acreditava, porque não contava com a persistência de Cristina, com sua desconfiança que nunca havia realmente desaparecido. Durante todos esses anos, ela havia estado observando, investigando discretamente, juntando pequenos pedaços de informações que não se encaixavam na minha história, a forma como eu evitava falar sobre minha família, como nunca recebia cartas ou ligações de Minas Gerais, como eu ficava nervosa quando alguém mencionava viagens para o interior, como eu sempre mudava de assunto quando perguntavam sobre minha infância. Cristina era inteligente, paciente e, acima de tudo, determinada a descobrir a verdade sobre a mulher que havia roubado seu irmão. E durante 20 anos de casamento, ela foi coletando pistas, fazendo contatos, investigando o meu passado, até que finalmente encontrou o que procurava. Foi numa terça-feira qualquer, 3 décadas depois do nosso primeiro encontro na igreja, que toda essa paciência de Cristina finalmente rendeu frutos. Ela havia conseguido rastrear minha verdadeira história através de conhecidos, de pessoas que trabalhavam nos bairros onde eu havia morado, de registros antigos que ela conseguiu acessar através de seus contatos no trabalho. E numa conversa aparentemente casual com Roberto, ela plantou a semente que destruiria tudo o que eu havia construído em 30 anos de mentiras cuidadosamente elaboradas. E agora aqui estava eu, sozinha na minha cozinha, com os destroços do meu café da manhã espalhados sobre a mesa, esperando Roberto voltar do trabalho para dar uma resposta que eu não sabia se tinha coragem de formular. As horas passaram devagar. Limpei a cozinha, arrumei a casa, tentei me ocupar com tarefas domésticas, mas minha mente não conseguia se concentrar em nada além das palavras cruéis que Roberto havia dito. Prostituta, vagabunda, puteiro. Cada palavra ecoava na minha cabeça como um martelo batendo no meu coração. Às 3 da tarde, decidi ligar para a boutique e avisar que não abriria naquele dia. Minha funcionária, a Rosângela, ficou preocupada. A senhora está bem, dona Maria José? Sua voz está esquisita. Estou só um pouco resfriada, menti. Amanhã eu volto. Sentei no sofá da sala, o mesmo onde Roberto e eu assistíamos nossos programas de televisão todas as noites, onde planejávamos reformas na casa, onde ele me contava sobre os problemas da oficina. Olhei as fotos nas paredes. Nosso casamento, aniversários, viagens que fizemos juntos. 30 anos de uma vida que agora parecia uma farsa. Peguei uma das fotos do nosso casamento. Eu estava radiante naquele vestido branco simples. Roberto sorria ao meu lado com aqueles olhos cheios de amor e esperança. Éramos tão jovens, tão ingênuos, tão cheios de sonhos. Como tudo havia chegado àquele ponto. O telefone tocou às 4 horas. Era a dona Lourdes. Oi, filha. Como você está? Estou bem, mãe. Respondi, usando o tratamento carinhoso que ela sempre gostou.
Roberto me ligou mais cedo. Disse que vocês tiveram uma briga feia. Ele estava muito alterado. Não quis me contar detalhes. Meu coração apertou. Roberto havia ligado para a mãe? O que ele teria contado? Foi só um mal-entendido, mãe. A gente resolve. Filha, em 30 anos de casamento vocês nunca brigaram assim. Roberto estava chorando quando me ligou. Chorando, Maria José. O que aconteceu? Dona Lourdes chorando. A imagem do meu marido, aquele homem forte e trabalhador, chorando ao telefone para sua mãe, me partiu o coração. Que dor eu havia causado na vida dele. Que decepção eu havia trazido para aquela família que me acolheu com tanto carinho. É complicado, mãe. Coisas do passado que eu deveria ter contado há muito tempo. Que coisas, filha. Você sempre foi uma menina tão boa, tão trabalhadora. Que segredo pode ser tão terrível assim? Segredo. Ela havia usado exatamente a palavra certa. Um segredo que eu havia guardado por 3 décadas. Que havia definido toda a minha vida adulta. Que agora ameaçava destruir tudo. Não posso falar por telefone, mãe. Mas, por favor, não se preocupe muito. A gente vai dar um jeito. Vocês se amam, filha. Amor de verdade supera qualquer coisa. Lembra disso. Depois que desliguei, as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Amor de verdade supera qualquer coisa. Mas será que o amor de Roberto por mim era forte o suficiente para superar a descoberta de que eu havia mentido sobre quem eu era desde o primeiro dia? Às 5 horas, comecei a preparar o jantar. Não porque estivesse com fome, mas porque precisava fazer algo com as mãos. Ocupar a mente. Preparei o prato favorito dele. Bife à parmegiana com batatas fritas e salada. O cheiro da comida preencheu a cozinha, trazendo uma falsa sensação de normalidade. Roberto chegou às 6h30, como sempre. Ouvi o barulho da chave na fechadura, os passos pesados no corredor. Ele parou na porta da cozinha, me observando em silêncio, enquanto eu mexia a salada. A comida está quase pronta, disse sem me virar. Maria José. Sua voz estava mais calma que de manhã, mas ainda carregada de dor. A gente precisa conversar. Desliguei o fogo. Me virei para ele. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto cansado, os ombros curvados como se carregasse um peso imenso. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde tudo havia começado naquela manhã. Ele não tocou na comida. Apenas me olhava, esperando. Cristina me mostrou uns papéis hoje. Começou ele. Documentos que ela conseguiu através de conhecidos que trabalham em cartórios antigos, registros de inquilinos de pensões nos anos 90. Meu estômago se contraiu. Cristina havia sido mais esperta do que eu. Imaginava. Seu nome aparece numa lista de moradoras de uma pensão no centro da cidade. A mesma pensão onde outras mulheres que trabalhavam com prostituição moravam. Roberto, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Cristina também conseguiu conversar com uma mulher que trabalhou como faxineira num prédio do centro. Ela lembra de você. Lembra de meninas jovens que subiam e desciam, de homens que visitavam apartamentos específicos. Cada palavra dele era como uma facada. Cristina havia reconstituído minha vida passada peça por peça, como um quebra-cabeças macabro. É verdade? Perguntou Roberto, sua voz saindo como um sussurro. Você trabalhou como prostituta antes de me conhecer? Olhei para seus olhos. Aqueles olhos azuis que me fizeram sonhar com uma vida melhor há tanto tempo. Vi dor ali, desapontamento, mas também uma pequena centelha de esperança, como se ele ainda quisesse que eu negasse tudo. É verdade, respondi, minha voz mal, saindo da garganta. Roberto fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, vi que a centelha de esperança havia se apagado. Por que você nunca me contou? Porque eu tinha medo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Medo de te perder. Medo de que você me olhasse do jeito que está me olhando agora. 30 anos, Maria José. 30 anos de mentiras. Não foram mentiras, Roberto. Tudo o que construímos juntos foi verdadeiro. Meu amor por você é verdadeiro. Ele balançou a cabeça. Se levantou da cadeira. Como posso acreditar no seu amor se você nunca confiou em mim o suficiente para me contar a verdade? Eu era uma menina, Roberto. 17 anos. Sozinha em São Paulo. Sem família. Sem dinheiro. Sem opções. Você acha que escolhi aquela vida? Você acha que sonhava em ser prostituta quando era criança? Não sei mais o que acreditar sobre você. Levantei também. Segurei suas mãos entre as minhas. Ele não as puxou, mas também não retribuiu o carinho. Então deixa eu contar tudo. Desde o começo. A verdade completa. Durante as 2 horas seguintes,
Contei para Roberto toda a minha história. Minha infância difícil em Minas, a morte da minha mãe, os abusos do meu pai alcoólatra, a fuga desesperada para São Paulo, os dias na rua, passando fome e frio, o encontro com Aparecida, a casa da Dona Carmen, a primeira vez que me vendi por dinheiro. Contei sobre os 2 anos de prostituição, sobre como odiava cada momento, sobre como economizava cada centavo sonhando com uma fuga. Contei sobre como o conheci na igreja, sobre como ele me deu esperança de uma vida diferente, sobre como arranjei forças para sair daquela vida e me transformar. Contei sobre a Sandra, sobre a chantagem, sobre os meses de terror em que achei que meu passado seria revelado. Contei sobre cada mentira que inventei, cada história que criei, cada momento em que quis contar a verdade, mas não tive coragem. Roberto me ouviu em silêncio, sem interromper, sem fazer perguntas. Seu rosto era uma máscara impenetrável. Não conseguia saber se minhas palavras estavam tocando seu coração ou apenas confirmando sua decepção. Quando terminei, ficamos em silêncio por longos minutos. O relógio da parede marcava 9 horas da noite. A comida havia esfriado nos pratos, intocada. "Por que agora?" perguntou finalmente. "Por que você está me contando tudo isso agora?" "Porque você me deu uma escolha. Contar a verdade ou ir embora. E eu escolho a verdade, mesmo que isso signifique te perder." Roberto se levantou. Caminhou até a janela da cozinha. Lá fora, as luzes dos postes iluminavam nossa rua tranquila, onde havíamos sido felizes por tanto tempo. "Eu preciso de tempo", disse ele, ainda de costas para mim. "Preciso processar tudo isso. Preciso pensar." "Quanto tempo?" "Não sei. Alguns dias, talvez semanas." "Onde você vai ficar?" "Vou para a casa da minha mãe." Senti meu mundo desabando mais uma vez. "Roberto, por favor." "Não." Ele se virou para mim. "Não implora. Não chora. Você teve 30 anos para me contar a verdade. Agora me dá tempo para decidir se ainda existe casamento entre nós." Ele subiu para o quarto, fez uma mala pequena com roupas para alguns dias. Desceu carregando a mala e as chaves do carro. "Vou deixar você ficar na casa", disse parado na porta da cozinha. "Por enquanto." "Eu te amo, Roberto", disse, numa última tentativa. Ele parou, me olhou por um momento que pareceu eterno. "Eu também te amei", respondeu. "Amei a Maria José que eu pensava que você era." A porta se fechou. O carro ligou, os pneus rangeram na rua, e eu fiquei sozinha na minha cozinha, cercada pelos destroços de 30 anos de casamento. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina estranha. Acordava, tomava café sozinha, abria a boutique, fingia para as clientes e para a Rosângela que tudo estava normal. Voltava para casa, preparava o jantar, assistia televisão, ia dormir numa cama que parecia enorme e fria sem Roberto. Dona Lourdes me ligava todos os dias. Roberto havia contado tudo para ela, mas a velhinha, com sua sabedoria de mãe, não me julgou. "Filha", ela disse numa dessas conversas, "eu não vou fingir que não fiquei chocada, mas você era uma criança. Você fez o que precisava fazer para sobreviver. Roberto não pensa assim. Roberto está machucado. Não por causa do seu passado, mas porque você não confiou nele. Dá tempo ao tempo." Cristina, por outro lado, havia conseguido o que queria. Soube através de conhecidos que ela estava contando para todo mundo sobre minha verdadeira identidade. Espalhava boatos no bairro, nas lojas onde fazíamos compras, na igreja onde nos casamos. Uma tarde, a Rosângela chegou na boutique com cara de quem trazia más notícias. "Dona Maria José, a senhora sabe que tem umas mulheres falando coisas feias sobre a senhora?" "Que tipo de coisas?" "Preferir não repetir, mas é melhor a senhora saber que as fofocas estão correndo soltas." Era o que eu esperava. Cristina finalmente havia conseguido sua vingança. Durante 30 anos ela havia desconfiado de mim, e agora tinha provas para destruir minha reputação. Mas descobri que já não me importava tanto com a opinião dos outros. O que realmente doía era saber que havia perdido Roberto, o único amor verdadeiro da minha vida. 3 semanas depois, ele apareceu na boutique. Estava mais magro, com olheiras fundas, mais determinado. "Oi", disse simplesmente. "Oi", respondi tentando controlar a emoção. "Podemos conversar, depois que você fechar a loja?" Concordei com um aceno de cabeça. Passamos o resto da tarde em silêncio constrangedor. Eu atendendo às poucas clientes. Ele folheando revistas numa cadeira no canto. Às 6 horas, fechei a loja e fomos para o pequeno café ao lado. Sentamos numa mesa do fundo.
longe de ouvidos, curiosos. Tomei uma decisão. Ele começou. Meu coração disparou. Qual? Quero tentar recomeçar. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sério? Mas com condições. Continuou ele, sua voz firme. Sem mais mentiras. Sobre nada. E você vai ter que me dar tempo para aprender a confiar em você de novo. Roberto, eu... E tem mais uma coisa. Ele me interrompeu. Quero que você conte sua história. Publicamente. Como assim? Cristina espalhou uma versão distorcida. Dos fatos. As pessoas estão falando que você enganou um homem honesto. Que é uma vigarista. Uma aproveitadora. Quero que você conte sua versão. A verdade toda, como você me contou. A ideia me apavorou. Onde? Como? Numa entrevista, num jornal, não sei. Mas quero que as pessoas saibam que contexto te levou àquela vida. E como você conseguiu sair dela. Entendi o que ele estava pedindo. Não era apenas sobre limpar meu nome. Era sobre assumir publicamente minha história. Sem vergonha. Sem mentiras. Era sobre transformar meu segredo mais terrível numa lição de superação. E se eu fizer isso, você volta para casa? Roberto segurou minha mão sobre a mesa. Se você fizer isso, a gente tenta reconstruir nosso casamento. Sem garantias, mas com honestidade total. 2 semanas depois, dei uma entrevista para um jornal local. Contei minha história completa, desde a infância difícil até a descoberta da verdade pelo meu marido. Falei sobre como uma menina sem opções pode acabar fazendo escolhas desesperadas e como é possível se reconstruir e encontrar redenção. A repercussão foi maior do que esperávamos. Recebi cartas de mulheres que haviam passado por situações similares, de pessoas que me parabenizavam pela coragem. Também recebi críticas, olhares de julgamento, comentários maldosos. Mas pela primeira vez na vida, não me escondi. Roberto voltou para casa 1 semana depois da publicação da entrevista. Não foi fácil. Precisamos reaprender a conviver, a confiar um no outro. Fizemos terapia de casal, conversamos muito, brigamos algumas vezes, mas também nos redescobrimos. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que nosso casamento é mais sólido do que antes. Não porque os problemas desapareceram, mas porque não há mais segredos entre nós. Roberto conhece todos os meus demônios e escolheu ficar mesmo assim. Cristina nunca nos perdoou. Cortou relações com o irmão quando ele decidiu ficar comigo. Dona Lourdes, coitada, sofreu muito com essa divisão na família, mas nunca deixou de me tratar como filha. Minha boutique prosperou depois da entrevista. Muitas mulheres que haviam passado por traumas similares começaram a frequentar a loja, me procurar para conversar. Sem planejar, me tornei uma espécie de conselheira informal para mulheres em situações difíceis. Olho agora para os meus 63 anos e percebo que minha vida foi uma jornada de muitas mortes e renascimentos. A menina que fugiu de Minas morreu nas ruas de São Paulo. A prostituta morreu quando conheci Roberto. A mentirosa morreu quando contei toda a verdade. E o que sobrou foi simplesmente Maria José, uma mulher com um passado difícil, mas com um coração cheio de amor e uma história de superação. Para vocês que estão me ouvindo, que talvez tenham seus próprios segredos, suas próprias vergonhas, quero deixar uma mensagem. A verdade dói, mas liberta. Mentiras podem sustentar uma vida por décadas, mas só a honestidade pode construir relacionamentos verdadeiros. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você. O que importa é quem você escolhe ser a partir de agora. Eu escolhi ser honesta. Escolhi lutar pelo meu casamento. Escolhi transformar minha dor em força para ajudar outras pessoas. E vocês? Que escolhas vão fazer a partir de hoje? Obrigada por me ouvirem. Deixem um like se essa história tocou vocês de alguma forma. Comentem de que cidade estão assistindo e se inscrevam no canal. Às vezes, compartilhar nossa história pode ser o primeiro passo para nossa libertação. Um abraço de quem aprendeu que nunca é tarde para recomeçar.